Fala moçada, tudo bem com vocês? Nesta videoaula continuaremos falando sobre termoquímica. No entanto, agora nós falaremos especificamente sobre tipos de entalpia, começando por entalpia padrão de formação. Bom, se você não me conhece, meu nome é Ismael Carneiro, sou professor de Química e esse é o canal Federais da Química. Antes que eu me esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhum dos vídeos novos. Bom, então vamos lá. Chega de blá blá blá. Bom, entalpia padrão de formação. Professor, o que é isso? Bom, vamos entender. Aqui eu tenho reações de formação. Significa dizer que, em outras palavras, eu vou utilizar reagentes como substâncias simples para produzir uma substância composta. Então, nessas reações de formação, para que eu possa calcular ou poder medir a entalpia de formação, eu vou usar uma reação de formação, então nós temos que utilizar como reagentes substâncias simples, tá? Nos estados padrões, e se tiver alótropo, que seja o mais estável. Em outras palavras ainda, os reagentes têm que ser substâncias que têm entalpia igual a zero. Então eu vou usar substâncias simples com entalpias igual a zero para poder produzir uma substância composta, cuja entalpia não é zero. Então seria isso, a entalpia de formação é a energia liberada ou absorvida. Por quê? Porque a entalpia dessa reação ela pode ser tanto exotérmica, negativo, quanto positivo, que é endotérmico. Então a energia liberada ou absorvida na formação no produto. Formação de 1 mol de substância a partir de substâncias simples que têm entalpia igual a zero. Então, toda vez que você vê uma situação dessa, é uma reação de formação e a entalpia dela é uma entalpia, então, de formação. Bom, vamos à peculiaridade da entalpia de formação. Bom, como eu já ressaltei, nós temos aqui substâncias simples nos meus reagentes. Qual seria a entalpia de cada uma delas? Como elas são simples, elas estão nas condições padrões, que é 25 graus Celsius e 1 bar de pressão, e os alótropos mais estáveis, então a entalpia deles são zero. Então eu vou colocar aqui de baixo, ó, a entalpia do meu H2 é zero, a entalpia do meu O2 é zero. Tá? Então o conteúdo energético delas, naquela escala de referência que nós falamos, é zero, tá? A escala de energia. E qual que é a entalpia aqui da água? Não sei, mas uma coisa eu sei, não é zero, é diferente de zero. E aí, o que acontece? Eu não sei a entalpia da água. Como que eu vou fazer para descobrir a entalpia da água? Eu vou ter que ir no laboratório e utilizar esses dois reagentes, H2 e O2, nas condições padrões, fazer os dois reagir para produzir água no estado de vapor. Na hora que essa reação acontecer, que esses trem virar esses troços, eu vou calcular a energia envolvida nessa transformação, nessa reação, utilizando aquele calorímetro que a gente já explicou nas videoaulas passadas. E aí, fazendo a medição, eu descobri aqui, ó, isso aqui é uma medida experimental, eu tive que ir para o laboratório, eu tive que usar equipamento, eu tive que anotar, eu tive que fazer continhas, e aí eu descobri que a energia envolvida é uma energia negativa, ou seja, é liberada, a energia foi liberada nessa transformação no valor de 242 kJ. Então agora eu consigo descobrir qual é a energia da substância H2O no estado vapor. Por quê? Porque se eu tenho a variação de entalpia da reação, que foi medida experimentalmente, isso é importante. Eu vou até escrever aqui, ó, isso aqui, ó, é experimental, tá, pessoal? Isso tem que ir lá no laboratório e tem que fazer medições. Então eu descobri experimentalmente que a entalpia da reação de formação da água no estado de vapor é 242 negativo. Como eu já tenho entalpia das duas substâncias reagentes, que é zero, nem pude, nem esforcei muito para saber que é zero, agora eu consigo saber da água. Como? É só você aplicar, aqui eu vou pegar esse pedaço do quadro, a variação de entalpia no estado padrão de uma reação, só para ficar bonitinho, vou colocar esse Rzinho pequenininho de reação, não precisa, isso é frescura, mas enfim, ela será igual à entalpia padrão dos meus
é produtos menos a entalpia padrão dos meus reagentes. Eu vou até tirar esse R aqui, porque eu já estou usando o R aqui para reagente, tá? Ficar melhor. Então tá aí, ó. Então a variação de entalpia de uma reação é a entalpia das substâncias do produto menos a entalpia dos reagentes. Pronto. É o que? Final mais inicial, ou seja, é quem está lá no fim, vou botar o F de fim, menos quem está no início. Ou seja, a entalpia de quem está depois da seta, porque o fim da reação é o produto, menos a entalpia de quem está no início da seta, antes da seta, que é os meus reagentes, está lá no início. Então, final menos inicial. O depois menos o antes é uma variação, é só aplicar. Então, nesse caso é fácil. Por quê? Porque, olha só, a entalpia do meu produto eu não sei, é como se fosse o X, naquelas resolução de problemas de matemática. Não sei, então é X menos a entalpia do hidrogênio, que é zero, menos a entalpia do O2, meio mol, né, porque tem meio aqui na frente, meio vezes zero, que é zero. Ou seja, vai ser X menos zero, que é final menos inicial. E isso vai ser igual a quem? A ΔH, que é 242. Então vamos fazer isso aqui no quadro para ficar mais claro? Vamos lá. Então eu vou substituir aqui, ó, ΔH dessa reação é menos 242, tá? Quilojoules, igual entalpia dos produtos. Eu só tenho um produto que é água, então eu vou escrever aqui, eu não sei o valor, então eu vou escrever aqui entalpia da H2O no estado de vapor, tá? Então esse aqui é o meu X. Menos a entalpia dos meus reagentes. Então eu vou abrir aqui e colocar um colchete para a gente colocar as duas informações. Então nos meus reagentes, entalpia do H2, vou escrever aqui, ó, a entalpia do meu H2 gasoso menos, aliás, mais, né, a entalpia do meu O2. Só que como eu tenho meio O2, então eu tenho mais meio de entalpia do meu O2 gasoso. Tudo bem? E fecho lá o meu parênteses. Tudo bem. Aí o que acontece? Eu vou ter aqui o seguinte. A entalpia do meu H2, a entalpia do meu H2 é zero. A entalpia do meu O2 é zero. Então vai ficar zero mais meio vezes zero, dá tudo zero. Então, ou seja, aqui é o meu fim, ó, final, né? Que é a entalpia da água. E aqui é o meu início, ó. Tudo isso aqui está no início, que é os meus reagentes. Final está aqui, menos inicial, que é isso. Então, ou seja, isso tudo aqui deu zero. Então eu vou ter aqui, ó, o que vai sobrar para mim? Menos 242 vai ser igual a entalpia padrão da água no estado de vapor. Menos zero, então não precisa nem escrever isso, né? Pronto, terminou. Tá aqui, é só inverter se você quiser colocar entalpia para o lado de cá e o menos 242 do lado de lá. O que aconteceu aqui? Acidentalmente, para as reações de formação, a entalpia do produto ela é igual à entalpia da reação. Tudo bem? Por que acidentalmente? Porque como a entalpia dos reagentes sempre será zero, quando você fizer final menos inicial, vai ter que o inicial é sempre zero, então vai ter que final, ou seja, a entalpia do meu produto, que está no fim, ele é igual à entalpia da minha reação. Então, no caso aqui, qual que é a entalpia da água do meu produto aqui? Ela é igualzinha da reação, que é menos 242 kJ. Tudo bem? Ah, professor, mas esse trem também sem graça, meio esquisito. A entalpia do produto igual da reação é sempre assim? Não. Na verdade, quase nunca é assim. Quase nunca você vai deparar com isso. Só vai ser assim quando se tratar de reação de formação. Quando nós tivermos aqui substâncias simples nos reagentes cujas entalpias são zero. Somente só, se essa condição for cumprida, aí você vai ter que a entalpia do produto é igual à entalpia da própria reação. Ah, então quer dizer que para mim saber a entalpia da água, que é uma substância composta, que eu não sei de início, mas eu sei dessas que é zero, eu tive que fazer a produção dela, ou seja, eu tive que fabricar a água para ver qual é a energia liberada lá no calorímetro. Essa energia, que é a da reação, também é do meu produto. Perfeito, é isso. E aí é o seguinte, eu peguei aqui mais duas exemplos, nós vamos fazer rapidinho aqui, aproveitando a explicação do primeiro, que já foi detalhado. Bom, eu tenho aqui, ó, carbono grafite, substância simples, é o alótropo mais estável, entalpia dele é zero. Água, O2, substância simples, é o alótropo mais estável, a entalpia é zero. Todos estão nas condições padrões. E aí produziu o CO2. O CO2 não é simples. O CO2, então, não tem entalpia zero. Não sei.
Eu não sei qual é a entalpia dessa substância. Porém, se eu for lá no laboratório e fazer a reação entre carbono, grafite e O2, produzindo CO2, ou seja, se eu fabricar o CO2, eu consigo saber a entalpia dele, já que eu estou utilizando substância de entalpia zero para fabricá-lo. E aí eu vou lá no calorímetro e faço a medida da variação de energia nessa reação química. E lá eu consigo descobrir que é menos 394, ou seja, é liberado, ou seja, exotérmico, 394 kJ de energia. Como a entalpia deles é zero, ao fazer a entalpia final menos inicial, vai dar acidentalmente que a entalpia do meu produto, que eu não sabia, só fiquei sabendo agora, é igual da reação, ou seja, é menos 394 kJ. Não, então quer dizer, professor, que os cientistas começaram a colocar zero de entalpia para algumas substâncias, e a partir daí ele usou essa substância que tinha energia conhecida, que é zero, e fabricou substâncias compostas. E ele conseguiu, então, colocar valores para essa substância composta. Exatamente. Se ele não colocasse entalpia zero para essa substância, ou seja, colocasse um ponto de referência, ele nunca conseguiria dar valores de energia para as substâncias compostas. E aí fica todo mundo sem saber qual é esse valor de energia que a substância possui. Tá? Beleza. Então agora, colocando entalpia zero para carbono, grafite e O2, eu sei qual é a entalpia do CO2. Menos 394. Ou seja, a energia dentro dessa substância é bem menor do que a substância que a originaram. Tudo bem? É uma informação. É relativo, mas é informação. Então, tudo bem? Bom, e aqui eu coloquei mais uma, tá? Rapidamente. Carbono, grafite, já falamos, a entalpia de substância é zero. H2, entalpia da substância é zero. Entalpia do O2, entalpia é zero também. Todas são simples, todas estão nas condições padrões e todos são alótropos mais estáveis. No caso, esse é o alótropo mais estável, esse não tem alótropo, nem precisa analisar. E o O2 é o alótropo mais estável do oxigênio, né, do átomo do elemento químico oxigênio. Tá? Então tá aí tudo zero. Qual que é a entalpia do C2H6O? Poxa, é uma reação de formação. Formou-se uma substância composta a partir de substâncias simples, cujas entalpias são zero. Então eu sei que, opa, eu pus até zero aqui, desculpa. Eu sei que a entalpia desse produto, dessa substância formada, é igualzinha à entalpia da reação medida lá no calorímetro. Ou seja, o calorímetro que acusou menos 280. Então é a entalpia dessa substância também, 280. Tudo bem? E aí, pessoal, é o seguinte, vou botar aqui o KJ de quilojoule. Agora, depois de colocar entalpia zero para algumas e conseguir calcular de outras, eu vou começando a preencher de informações as entalpias de todas as substâncias que nos circundam. Então agora, por exemplo, eu consigo falar qual é a entalpia da água, qual a entalpia do CO2, qual a entalpia do etanol, e aí eu consigo então fazer uma tabela de várias entalpias. Então, toda vez que alguém quiser mexer com alguma substância para fazer reação, ele sabe qual é o conteúdo de energia delas antes dele ir para a prática. Por quê? Porque alguém antes de nós fez as reações de formações, calculou essas entalpias de formação, para nos dizer qual é o conteúdo energético de todas as outras substâncias, que são substâncias compostas. Aqui você vai entender a aplicação de entalpia de formação. Preste atenção que é importante. Essa parte aqui é a parte inicial, mais teórica. Agora vamos para a parte vestibular. Professor, esse blá 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 todo, o que cai no vestibular? O que eu preciso saber de fato e o que eu vou usar? Tá? Porque eu estou aqui aprendendo química, é só para o vestibular. Sinto de informar, mas é uma verdade. Eu estou aqui aprendendo química só para passar no vestibular. Tudo bem. Se é o seu caso, vamos direto. Mas para quem é apaixonado por entender um pouco mais o mundo que a gente vive, esse mundo bonito, perfeito, matemático, exato, lógico, que é, né, todo o funcionamento da natureza, você é bom entender de onde que veio todas essas respostas a essas perguntas. Então a origem do conhecimento de termoquímica está aqui colocado para você no quadro. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui uma reação, coloquei aqui, ó, etanol reagindo com O2, vai produzir CO2 e água. Isso daqui é uma reação de combustão, uma reação de queima, onde a gente está pegando etanol e colocando fogo nele. Toda vez que você põe fogo em alguma coisa, essa coisa reagindo com oxigênio, tá bom? Então essa coisa aqui é o etanol, que é um combustível, né? A gente está atacando fogo nele, então ele vai reagir com oxigênio, tá? Então aquele queima, ele queima porque o oxigênio está presente do ladinho dele, tá? Ah, mas eu nem coloquei oxigênio, precisa não, porque está no ar, então o oxigênio está aqui. Então toda substância já está em contato com o oxigênio. Se ela tiver um empurrãozinho, ela começa a reagir
que é a reação de queima, ou a gente chama também de oxidação, porque é o oxigênio que está entrando na parada. Então tá aqui. Professor, nossa, mas essa reação aqui é difícil, hein? Porque eu tenho um tanto de substâncias compostas. Pois é. Só que alguém antes de nós fez as reações de formação do etanol, fez reação de formação do CO2, fez a formação da água e a gente já sabe esses valores. É só buscar, só consultar numa tabela. Como eu já coloquei aqui no quadro, a gente já até sabe. Então, olha só. Qual é a entalpia do C2H6O? A entalpia do etanol. Bom, tá aqui, ó, menos 280. Alguém já fez para nós. Então, ele é menos 280 kJ. Tá? É a entalpia dessa substância. Tá? Qual que é a entalpia do... Vou até tirar essa seta aqui, que senão vai ficar muito embolado. Qual que é a entalpia do O2? Não precisa nem fazer reação de formação do O2. Porque o O2 é substância simples. Apareceu substância simples, qual é a entalpia dela? Zero. Então a entalpia do O2 aqui é 0 kJ, kJ. E a entalpia do CO2? A entalpia do CO2 nós já sabemos também, porque alguém fabricou o CO2 e calculou para nós, que é 394, correto? Então a entalpia do CO2 é menos 394. A entalpia de 1 mol, tá, pessoal? Bom, e a entalpia da água no estado de vapor também alguém fez aqui, ó, 242. Então a gente já tem esses valores. Então tá aqui, ó. Olha só, agora, depois de colocar a entalpia zero para algumas substâncias, a gente conseguiu dar valor de entalpia a substâncias compostas, e agora eu posso usar substâncias compostas em outras reações, produzindo outras substâncias compostas. Como eu já tenho valores para algumas, eu consigo calcular de todos os outros. Então olha só essa reação aqui em específico. Todas as 4 substâncias que estão aqui escritas têm valor de entalpia. Tá? Então tem aqui a entalpia desse reagente, desse outro reagente, deste produto e deste outro produto. Todo mundo está com valor conhecido. Tá? E eu posso, então, já de antemão, calcular a entalpia da reação. Antes de eu ir para o laboratório, antes de eu fazer essa reação, já posso utilizar o meu caderninho, uma calculadora, se for possível, para a gente calcular qual é a variação de entalpia, ou seja, a entalpia da reação. Para me saber que quando eu for fazer, o que eu espero. Isso é uma prática super comum, tá? Dentro dos laboratórios de química. Antes de ir para a prática, as pessoas pegam todas as informações que já se tem, começam a trabalhar com elas para saber mais ou menos o que se espera na hora que você for para a prática. Tá? Então eu vou saber, antes de ir para a prática, se vai liberar ou se vai absorver calor, por exemplo. Se a entalpia é positiva ou negativa. Eu vou saber, por exemplo, se ela libera muito ou se libera pouco. Porque se liberar muita energia, a gente tem que ter cautela. Ó, essa reação aqui, de acordo com os dados que nós temos na literatura, diz que a entalpia da reação libera muito, é muito exotérmico, vai liberar muito calor, tem que tomar cuidado, o ambiente tem que ser controlado, porque vai liberar bastante calor. Esse calor, será que não é perigoso para quem está perto? Não. Será que esse calor não pode, às vezes, irradiar e acertar, por exemplo, um material inflamável e botar tudo a perder? Então, são tipos de informações preliminares que são importantes. Tá? Então, agora, olha só. Por causa das formações da substância, eu tenho entalpia de todo mundo essa reação aqui. Uma reação aleatória que eu peguei, tá? Essa de vermelhinha aqui. E agora eu consigo calcular a entalpia da minha reação. Como que é? Como que eu faria? Você vai fazer no seu caderno. Você vai fazer a entalpia do meu produto. Então, você soma toda a entalpia do produto, coloca num pacote. Depois, menos a entalpia de todos que estão no início, nos reagentes. Então, olha só. A entalpia do meu produto, olha, são 2 mols de CO2. São 2 mols. Essa entalpia aqui do CO2, 394 negativo, é de 1 mol só. Por padrão, a gente sempre fornece entalpia por unidade de mol, tá? Então, a entalpia de 1 mol é 394. Então, você tem 2 mols de CO2, ou seja, você tem que multiplicar 394 por 2, vai dar um número negativo maior, quase que 800 negativo, né? Nós vamos ter 792 negativo. Aí você vai somar com, aqui são 3 mols de água, então é 3 vezes menos 242. Então, a gente vai pegar 242 e multiplicar por 3. Nós vamos ter que 2, 3, 6, 12. Então vai ficar 2 de cá, 6, 726 kJ negativo. Então, a entalpia dos meus produtos vai ser a entalpia desses 2 mols, que são negativos, mais a entalpia desses 3 mols, que é negativo, vai dar um número negativo muito grande, vai dar menos 1.500 alguma coisa.
Então é esse menos 1.500 menos a entalpia que está lá na frente, no início, que vai ser 1 mol só, 280 negativo. 3 mols de uma substância tem entalpia 0, 3 a 0 é 0. Então, no início, eu vou ter 280. Então, vai ser 1.500 e alguma coisa negativo, menos 280. E aí, esse 280 acaba ficando positivo. E aí, você consegue calcular o ΔH dessa reação. Então, se você conseguiu fazer essa conta aí, comenta aí aqui embaixo para a gente verificar se você de fato aprendeu, se de fato conseguiu chegar na resposta. Tudo bem? Então, eu te expliquei aqui a origem das entalpias das substâncias compostas, que são nas reações de formação, cujas entalpias também são chamadas de entalpias de formação, no estado padrão, tá, pessoal? Sempre no estado padrão. E eu já te fiz aqui, te mostrei a utilidade, onde que é usado no vestibular, para calcular variação de entalpia de todo tipo de reação. Tá? Então isso vai acontecer, ele vai te dar algumas reações e vai te informar qual a entalpia de cada uma delas, e falar qual que é a entalpia da reação. Ou ele pode fazer o seguinte, ele te dá a entalpia de alguma substância, menos de uma, e ele te dá a entalpia da reação. Então aí ele quer que você calcule a entalpia de quem está faltando, que é só jogar no final mais inicial. Sempre vai sobrar uma incógnita só, você consegue achar essa resposta. Beleza? Então tá aí o que é a entalpia de formação e a aplicação dela. Tudo bem? Tudo certo? Então eu te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.